Olá, seguimos então aqui com o capítulo 7. Paramos assim, né? Vai haver mudanças, prometia Diodoro a si mesmo em sombrio silêncio. A seu encontro vieram Sesto e uma tropa de soldados, com elmos, escudos e armas, como de costume no dia da justiça. Diodoro berrou para Sesto, o rosto flamejando de cólera. Então só agora pudeste arrancar-te para fora da cama, a fim de vir ao meu encontro e escoltar-me? Sou eu um cão de magistrado provincial que não merece honras nem escoltas? Mas devo guiar minha própria biga como o mais mesquinho dos camponeses de minha própria casa? Sesto estava habituado ao mau humor do tribuno naqueles dias, mas não a um ataque assim à sua integridade como soldado, como oficial digno e leal. Foi tomado de surpresa então. Não se manteve em obediência e reserva militares, conforme estava treinado a fazer quando chicoteado pela língua de seu superior. Disse abruptamente: "Por que, nobre Diodoro? Eu apenas cumpri tuas ordens expressas. Recusaste constantemente ser escoltado e ordenaste que em tua casa não ficasse soldado algum." Olhava com assombro para Diodoro, e seus soldados mantinham rostos impassíveis, olhando para a frente, carregando os fasces e os estandartes. Diodoro freou seus cavalos com tanta fúria que eles empinaram, e um casco quase alcançou o rosto de Sesto, que entretanto não recuou. Seus olhos jovens, mostrando-se repletos tanto de censura como de espanto. "Vamos, por Zeus!" mugiu Diodoro, chicoteando os cavalos. "Onde está teu discernimento militar?" Conseguiu controlar os cavalos e blasfemou contra eles. "Não só me acompanharás até o palácio da justiça, mas voltarás comigo à minha casa, e lá ficarás às minhas ordens." Saiu num repelão, e Sesto sacudiu a cabeça desanimado. Depois ordenou severamente às suas tropas que o seguissem, acompanhando o tribuno. A biga de Diodoro estava agora envolvida na poeira quente, branca e gredosa, ao fim da rua calçada de pedras lisas. Sesto e seus soldados iniciaram um trote militar para segui-lo, e a humilhação do jovem soldado foi completa quando passantes começaram a zombar deles. Sesto rilhava os dentes. Estivessem ou não os magistrados mais tediosos do que de costume, fossem os relatórios dos coletores de taxas os mais aborrecidos, mostrassem-se os nobres e mercadores locais mais queixosos, o caso é que para Diodoro aquele dia pareceu o pior de quantos se podia lembrar. Gritou, esmurrou a mesa, espalhou papéis, denunciou, insultou, atribuiu ancestralidade vergonhosa aos magistrados, juízes, nobres e coletores de taxas, igualmente. Todos tinham cabeças de asnos. Suas mães se tinham empenhado desde a puberdade em obscenidades indescritíveis. Eles mostravam inteiramente analfabetos. Eram habitantes do país mais depravado e mais desprezível do mundo. O espírito deles era igual ao das moscas. Antioquia era uma cloaca, e eles indignos habitantes dela. Desprezou-os todos em linguagem enérgica. Com certeza, em alguma ocasião,
ofendera imperdoavelmente os deuses. Quando não, jamais estaria ali. Mandou-os todos para Plutão e impugnou sua honestidade, suas decisões, seus registros. Eram todos ladrões, mentirosos, idiotas e canalhas. Embora seu pulso estivesse rodeado de tiras de couro, ele deslocou-o com os murros sobre a mesa, e seu rosto, entumecido e escarlate, esteve a ponto de estourar. Não quis comer nada. Quando lhe ofereceram vinho, expôs sua opinião a respeito dele e cuspiu. À tarde, quando saiu dali ruidosamente, sua cabeça era uma caldeira de dor e os músculos do pescoço estavam tomados de espasmos. Os que ficaram, pela primeira vez, mostraram-se partidários do mesmo ponto de vista. O tribuno estava louco, naturalmente, e era um animal, como todos os romanos. Coletores de taxas e mercadores reuniram-se para se darem mútuas condolências. Os magistrados expressaram sua fervorosa esperança em vozes baixas e cochichadas de que não só o tribuno descesse ao inferno, mas Roma junto com ele. Sesto arranjara cavalos para ele próprio e 3 de seus oficiais subalternos, e saíram a galope atrás da biga de Diodoro. Mal conseguiam manter-se no ritmo dele. Guia como Apolo, pensava Sesto, ainda magoado, sem a beleza de Apolo. Devia entrar para as corridas dos circos. Deuses, ele vai matar aqueles pobres animais. Seu coração de soldado, contudo, estava repleto de consternação. O tribuno parecia estar temporariamente fora de si. Sesto invocou Ares, enquanto galopava pela estrada cheia de sulcos. O calor úmido era intenso e sob sua armadura os sombrios soldados suavam e seus escudos mostravam-se pesados demais. Alguns deles pensavam em que castigo iriam receber e qual a transgressão alegada. O senador Carvílio Ulpiano estava sentado graciosamente no pórtico externo com a cunhada Aurélia, bebericando um dos mais caros vinhos de Diodoro e fazendo comentários sobre a bebida, para si próprio, em linguagem expressiva. Aurélia, a boa matrona, ia diligentemente ocupando as mãos em costurar, hábito vulgar e comum que sua irmã compartilhava, pois Cornélia jamais seria uma dama elegante. Tiveram um sobressalto ao ouvir o trovejar dos cascos e ao verem à distância a grande nuvem de poeira luminosa. O senador ergueu-se, seus trajes brancos flutuando em torno do corpo. Vamos, por Mitras, é o Minotauro que se aproxima? Ou Plutão que explode através da terra? Provavelmente é apenas Diodoro, respondeu Aurélia, sem se perturbar. Esse é sempre um dia ruim para ele. Mas não há outros cavalos seguindo o dele? Pôs de lado sua costura e levantou-se para ver e ouvir. Jovem mulher, otimista, jamais pensava que coisa alguma, fosse de comum, pudesse ser de mau auguro. Estará trazendo hóspedes para o jantar? Se são hóspedes, trata-se com certeza de cocheiros que perderam a prática, disse o senador, resguardando os olhos do sol da tarde e esticando o pescoço para poder enxergar. Começou então a rir, distinguindo Diodoro a chicotear seus cavalos, de pé, como um corredor em sua biga, e os soldados precipitando-se atrás dele,
todos envolvidos em radiantes nuvens de poeira. Bateu as mãos e fez exclamações de estímulo, como quem aplaude os cocheiros dos circos. Ele conseguirá, ele chegará primeiro aos portões. Pelos céus, com esse calor, murmurou Aurélia, e com aquela dor de cabeça, porque Sesto veio com ele, e os outros? Sou eu sua esposa para saber o que Diodoro faz? Perguntou o senador, razoavelmente, ainda a rir. Diodoro alcançou o portão como uma trovoada. Saltou da biga e atirou as rédeas para o lado. Seus seguidores chegaram em tropel e mal conseguiram evitar chocar-se contra a biga parada. Seus cavalos dançavam, empinavam-se, corcoveavam por ali, relinchando, angustiados. A luz do sol tirava reflexos dos elmos e das armaduras dos soldados, e os cavalos estavam cobertos de suor. Diodoro entrou pelo portão num arranco e foi num passo enérgico até o pórtico externo. Relanceou um olhar furibundo para o senador e ignorou sua esposa. Que? Ainda estás aqui? Perguntou grosseiramente. Ainda não começaste a sentir falta de teus coribantes e bacantes? Nem enlanguecesses pelos teus gladiadores e atores prediletos? Arquejava, tinha a fronte arroxeada e pingava suor. Querido, disse Aurélia, estupefata diante daquela rudeza e alarmada com a aparência do marido. Deu um passo para ele, que a afastou com um gesto. Vai para os teus aposentos, mulher. Disse isso sem olhar para ela. Aurélia apanhou sua postura e desapareceu entre as colunas da casa, os olhos repletos de lágrimas. Jamais Diodoro lhe falara assim. O senador não se perturbou. Permaneceu ali, ostentando toda a alta elegância. O rosto mostrava-se divertido. Considerava Diodoro um rústico, um militar imbecil, cuja disposição, como a de todos os soldados, era mais adequada para um animal do que para um homem. Ergueu as sobrancelhas, sorriu e olhou com ar crítico para a taça que tinha na mão. Baco desdenharia este vinho, meu bom amigo e irmão, e mesmo que eu estivesse saudoso, não há bacantes agitando-se em torno de mim. O leve insulto fez Diodoro tremer. Ficou diante daquele calmo patrício, com suas mãos belas e sua toga lindamente pregueada, como figura selvagem e sombria de um militar bárbaro, coberto de pó, os olhos furiosos, o rosto violento e rubro, todo convulso. Seu arquejo fazia-se audível na quietude da tarde. Arrancou o elmo e atirou-o sobre as pedras, onde rolou e retiniu. Carvilho, o piano, tomou um delicado gole do vinho e sacudiu a cabeça como que deplorando. O senador sentou-se de novo, graciosamente. Suas sandálias eram de prata, presas com fios de ouro. Senta-te, sugeriu ele, como homem que hospeda outro de categoria inferior. Toma um pouco de vinho, isso te refrescará. A dor de cabeça está ainda muito forte? Tenho comigo meu médico e ele traz uma poção que é muito eficaz. Queres que eu o chame para que te preste serviços? Estava sentado em sua cadeira, figura estranhamente majestosa, à vontade, no pórtico tosco da frente de uma casa que considerava plebeia ao extremo, própria apenas para um capataz de escravos. Que Mercúrio amaldiçoe teu médico, disse Diodoro.
Atirou-se a uma cadeira e começou a enxugar com as mãos o suor que escorria da testa. Quando o senador lhe ofereceu seu lenço perfumado, Diodoro rejeitou-o com uma blasfêmia. O senador riu. O dia deve ter sido excitante no Palácio da Justiça, comentou ele, servindo-se de um doce grosseiro que estava numa bandeja de prata a seu lado sobre a mesa. Olhou em torno de si, procurando um servo. Era demais pretender que houvesse um servo à mão naquela casa bárbara. Portanto, o senador serviu o vinho para o tribuno, estendendo-lhe o copo com uma reverência. Diodoro quis recusá-lo, mas sua boca estava seca e ardente pela poeira e pela febre. E assim arrebatou a taça das mãos do outro e esvaziou seu conteúdo num gole só. Começava agora a sentir-se embaraçado por ter insultado seu hóspede, mesmo sendo esse hóspede o seu cunhado. Ali ficou, os joelhos afastados e seu corpo forte e nervoso inclinado para a frente, a cabeça ligeiramente abaixada. Ficou a olhar sombriamente para o fundo da taça vazia. Sou uma chaga purulenta. Carvilho, o piano, cogitava onde seus próprios servos poderiam estar. A frouxidão e o descaso plebeu daquela casa, sem dúvida, os contagiaram, e os patifes estariam provavelmente folgando com os outros escravos. Contudo, afrouxou o corpo. Achava o ar da Síria muito salubre e agradavelmente tépido, pois era homem de sangue frio. O senador compreendia que Diodoro se estava desculpando, menos para ele do que por se ressentir sombriamente de ter cometido uma grande falta contra as boas maneiras, grande mesmo para um soldado. Suas feições aristocráticas assumiram uma expressão agradável e compreensiva, e seus olhos pequenos e pálidos, sem cor definida, tomaram o aspecto benigno que ele reservava para os clientes, principalmente para os grandes proprietários de terras que desejavam favores em troca de respeitável emolumento. O tribuno levantou-se, tirou o peitoral, soltou o cinturão de couro com a espada curta e atirou-os sobre uma cadeira. Seu corpo revelou-se sob a túnica de linho cor de terra vermelha, tecida em casa pela cuidadosa Aurélia, que também fiara e costurara para ele. Suas pernas e braços robustos, bem como o peito, eram cobertos de pelos pretos e eriçados, e ele irradiava força, masculinidade e suor, a tal ponto que o senador fechou os olhos delicados. Soldados, refletia ele, são inevitavelmente violentos e estúpidos, e Diodoro não constituía exceção. Embora Cornélia, mulher simples, declarasse serem destinados a Diodoro os livros que o senador estava sendo constantemente compelido a mandar para Antioquia, o remetente não acreditava em tal coisa. Um vândalo. Ele, seu pai e todos os seus ancestrais tinham fama de absoluta integridade, honra, virtudes e qualidades militares em Roma. Aquilo, considerava o senador, era a qualidade deles, prosaica, rústica, sem inteligência. Ainda assim, embora os augustais rissem de Diodoro, e mesmo o Tibério, de rosto frio, sorrisse à menção de seu nome, ele tinha influência entre seus iguais de Roma, e nunca se subestimava o poder dos tribunos e militares, embora eles fossem estúpidos.
Diodoro tornou a encher a taça, deixando que algum vinho caísse sobre suas mãos. O poente vermelho manchava as paredes brancas da casa e fazia dos pilares colunas rosadas. Um odor quente, um odor quente e doce derivou dos jardins que ficavam atrás da casa. E as palmeiras farfalharam. Tudo era quietude e paz. Bom para os nervos de um cavalheiro que viera de Roma, onde o ar recendia a intrigas. Diodoro sentou-se. Repetiu em tom menos sombrio, porém mais duro: sou uma chaga purulenta. O senador suspirou e olhou para suas mãos cheias de joias, pensativamente. Tentou, entretanto. Não o és, com certeza, disse ele, em todo este encanto e com o poder que mantens na província. César está muito satisfeito contigo. Disse-me antes da minha vinda: meus cumprimentos ao nosso bom Diodoro, e dize-lhe que não sei de outra província ou país mais bem governado. Ele quer dizer, falou Diodoro rudemente, que não sou mentiroso nem ladrão, que lhe mando as taxas prontamente, que procuro ser o mais justo possível em meu trato, e com isso a Síria não lhe dá preocupação. O senador tornou a suspirar. Tinha a cabeça estreita, de cabelos pretos e lisos. Sua boca era ligeiramente efeminada e um tantinho cheia de vermelha demais para um homem. Diodoro continuou, e agora sua voz tremia um pouco. Lembro de meu velho camarada de armas, Gaio Otávio, que tu delicadamente chamas Augusto. Quando me escreveste que ele morrera em Nola, velho lar de meu pai, nos braços de sua esposa, meu coração despedaçou-se. Não reconheço seu sucessor como meu César. Não o reconheço em meu coração, mesmo que fales nele como uma divindade. Divindade. O senador olhou rapidamente em torno de si. Esperava que ninguém o estivesse espiando, ninguém que pudesse repetir declarações tão comprometedoras. Tossiu e murmurou: um homem deve ser discreto. Não tomes esse aspecto tão colérico, meu Diodoro. Se bem me recordo, tu te queixaste em cartas que me escreveste que teu velho camarada de armas tinha finalmente destruído a República e terminado com a liberdade política. Queimei tuas cartas, naturalmente, pois elas eram perigosas. Tolice, falou Diodoro com raiva e cheio de ressentimentos. Eu lhe escrevi também uma carta nesses mesmos termos. Velhos amigos, velhos soldados, são honestos um para com os outros. Eu era como um filho para ele. Brigávamos a propósito das honrarias que ele tinha aceitado. E meu pai também brigou com ele pelo mesmo motivo. Sim, a República morreu com ele, e não inteiramente por sua culpa, mas foi um bom soldado. Melhor, na minha opinião, do que o próprio Júlio César. Perdoa-se a um bom soldado muitas coisas, embora não se perdoe, naturalmente, a usurpação do poder. E por isso eu o censurava frequentemente. E ele me disse, quando era homem sensato: cidadãos corruptos criam governantes corruptos, e é a turba que finalmente decide quando a virtude morrerá.
A despeito de si próprio, o senador sentiu-se surpreendido e marcou seu primeiro respeito por Diodoro, que podia ralhar com César impunemente e receber respostas que eram desculpas. Esse patife, agora coroado com folhas de carvalho, pessoa de sangue frio, pode ser tecnicamente meu imperador, e eu o sirvo como soldado, assim como meu pai serviu Gaio Otávio. Mas não preciso fingir que o adoro, nem vê-lo como um dos deuses. Diodoro remexeu-se em sua cadeira raivosamente. E quero ir para a minha fazenda, próxima de Roma, e esquecer vossas malditas turbas, toda a vossa política e depravação, e ficar com a minha família sob as árvores frutíferas. E esquecer também que és um soldado, meu violento Marte. Diodoro hesitou. Se Roma precisar de mim como soldado, então devo responder. Não sou necessário na Síria. Mandai um dos vossos patifes para cá, e ele estará mais indicado para este lugar infernal do que eu. Lançou um imenso suspiro, continuando. Pelo menos o meu César era virtuoso, e sua esposa foi amada por ele até sua morte, durante 50 anos inteiros. Dize-me, Tibério é homem assim? O senador esfregou o queixo e seus olhos atiraram-se para o pórtico, olhando para além da porta aberta, e disse, usando tato: não sou homem de discussões e meu negócio é política. E embora veja César frequentemente, não discutimos nada que possa trazer controvérsias. Em outras palavras, Tibério tem ignorado as minhas cartas e tu não a discutiste com ele. Os olhos veementes de Diodoro faiscaram. Paciência, paciência, murmurou o senador, cogitando consigo mesmo sobre quando seria servido o jantar. Estava também começando a sentir dor de cabeça. Espera aí. Vamos ver se conseguimos terminar. E falou cheio de esperanças. Haverá hóspedes para o jantar? Talvez os hóspedes tivessem efeito tranquilizante sobre aquele incontrolável soldado. Hóspedes, exclamou Diodoro. Não. Convidaria inferiores a vir à minha casa? Não conheces Antioquia? Digo-te, eu apodreço aqui. Se não visitar o procurador em Judéia uma vez por ano, mais ou menos, morro de tédio e raiva. Esperaste um banquete como aqueles a que estás habituados em Roma, com Tibério? Oh, deuses, pensou o senador desanimado, e disse razoavelmente, por que te ressentes assim? Afinal, Tibério é um magnífico soldado. Diminuiu a taxação onde pôde, em nome da economia. É relativamente honesto e cavalheiro honrado, justo em seu trato com as províncias e consolidou o império. Quanto a banquetes, como soldado que é, Tibério não os aprecia. Pensava que ele fosse um Baco? Estive com ele em campanha, disse Diodoro, sombrio e esfregando a fronte dolorida. Não se podia comparar a Gaio Otávio, acrescentou como quem se defende. Mas é um homem silencioso, de espírito frio. Entrega demasiado as coisas a vós, senadores. Permite a agitação, a demasiadas línguas soltas, e isso não são maneiras de imperador. Não há disciplina.
Ainda assim, ao contrário do teu querido Otávio, é um romano de tua própria espécie. Quando subiu ao trono, havia menos de 100 milhões de sestércios no tesouro. Agora, a quantidade cresce de mês para mês. Ele é sóbrio. Apesar disso, usa espias e informantes, como soldado algum deve fazer, disse Diodoro. Quando um homem tem medo de seus compatriotas e teme ser assassinado, é preciso examinar este homem. Tornou a olhar com ira para o senador, porque ele não responde às minhas cartas. Porque estás administrando a província a gosto dele. Se não estivesse, seria chamado abruptamente. Digo-te, Tibério e tu sois da mesma espécie. Isso não lisonjeia, declarou Diodoro, levantou-se. Se eu fosse César, poria todos vós, senadores, em vossos lugares. Em outras palavras, serias um tirano, disse o senador sorrindo. Eu teria disciplina, respondeu Diodoro, suspendendo o cinto de sua túnica. Encorajaria os novos homens, a classe média em Roma, os cavaleiros rurais, os mercadores, os lojistas, os comerciantes, os advogados, os médicos, os construtores. Compreendo que eles não são patrícios, mas também eu não o sou. Muitos deles pertencem a antigas famílias da Etrúria. Os olhos dele acenderam-se. No que a mim se refere, podemos entregar a Itália de volta aos etrúrios e deixá-los, bem como os novos romanos, entender-se com a populaça de Roma, não para afagá-la como fazeis vós, os senadores, pelos seus favores imundos. Nem encheria meus aposentos de gladiadores e de patifes e de bertos, chamando-os meus clientes. Corja. O senador estava de novo ligeiramente divertido. Tibério não é Catilina, e tanto quanto me consta, os novos homens não produziram ainda nenhum Cícero. Diodoro começou a afastar-se em passos pesados, resmungando desdenhoso. Então deteve-se. Não te esqueças, meu bom Carvílio, de que jantamos quando toca o gongo. Enquanto isso, vou lavar um pouco a fétida poeira de Antioquia do rosto e das mãos. O senador ficou sozinho no crepúsculo que descia rápido e purpurino e recostou-se em sua cadeira, suspirando de satisfação. Alguns dias mais aliviariam seu nervosismo. Aquela casa, embora bárbara e dispondo de poucos móveis, sem qualquer luxo ou distinção, praticamente sem marfins, sem vasos, murrinos, com poucas excelentes estátuas, mesmo dos deuses, sem candelabros coríntios de bronze, sem quadros de mérito, e embora os dormitórios fossem meros cômodos arranjados apenas para o vulgar dormir animal e não para o prazer, tinha certo repouso simples. E melhor do que tudo, não se esperavam favores dele, e ali não se precisava estar em guarda. Os bárbaros, conjeturava ele, às vezes podem ser admirados. Refletia também que não era prejudicial em Roma estar ligado pelo casamento à velha família romana de Diodoro, tão respeitada. Mesmo Tibério sorria para Carvílio, o piano, mais frequentemente do que para seus colegas, e se aquele sorriso era, invariavelmente, delgado e ácido, pelo menos era um sorriso. E também, com frequência, pedia notícias de Diodoro. As fontes do jardim que ficavam atrás da casa cantavam, claras
e musicais na sombra silenciosa, e os pássaros faziam coro para aquela música. Espreguiçando-se prazerosamente, o senador levantou-se e caminhou para os jardins. Tinha uma propriedade fora das portas de Roma, mas não se lembrava de que ela tivesse o efeito calmante daquela, nem que as fontes murmurassem e jorrassem com tal harmonia para a curva dourada da lua que ia subindo. O ocidente se tornara uma série de pequenos lagos de fogo rodeados de um verde sobrenatural, translúcido, que se parecia a verdor celeste. As colunas brancas da casa, simples e jônicas, e as colunatas sem ornamentos, pareciam neve esculpida, salpicada ali e aqui pela derradeira tinta profundamente purpurinas do sol. O senador chegou aos jardins. Todo o recinto envolvia-se em luz cor de heliotrópio, abafada e secreta, mas a água das fontes cintilava como prata. O odor dos jasmins flutuava na branca aragem noturna e as palmeiras sacudiam seus leques contra o céu, onde as cores de ametista se iam aprofundando. O homem olhou em derredor com satisfação, regozijando-se com aquele silêncio rompido apenas pelo som da água e pela voz langorosa dos pássaros. Então teve um sobressalto. Jamais reparara antes naquela bela estátua de mulher, em tamanho natural, erguida junto à fonte do centro. Um braço de neve estendido, de forma que as pontas dos dedos pudessem tocar as águas levemente luminosas da bacia de mármore. Onde teria Diodoro, que jamais apreciara trabalhos de arte, conseguido tão maravilhosa criação? O senador fervia de inveja. Na Sicília, talvez, os sicilianos coloriam suas estátuas, às vezes com delicadeza. Aquela tinha cabelos dourados, estava vestida à moda grega, e o perfil adorável e pensativo fora tão habilmente tocado de róseo que seria de supor tratar-se de carne viva. O manto de alabastro envolvia o busto mais perfeito e divinamente belo, que quase parecia respirar naquela misteriosa luz que ali pairava. E as pregas do tecido, simples e nobres, tombavam da cintura esbelta como um junco e modelavam-se sobre as coxas cintilantes. Nunca o senador vira coisa mais adorável. Praxíteles jamais modelara forma tão graciosa e de tão delicada perfeição. Então, para terror do supersticioso Augustal, que não acreditava nos deuses, somente os temia, a estátua vacilou um pouco e moveu-se. Ele recuou um passo, umedecendo os lábios com a língua. Não se sentira surpreendido se a estátua em movimento erguesse um arco de prata e se voltasse para ele, visando-o no coração com uma flecha, pela ousadia de vislumbrar Ártemis em sua virgindade. Foi então que ele viu Diodoro em pé no arco das colunatas, inconsciente da presença de seu hóspede na sombra purpúrea que se adensava. Diodoro olhava para a majestosa jovem que, com a cabeça baixa, ia lentamente deslizando para fora, dirigindo-se para o portão do jardim. A imobilidade absoluta do tribuno atraiu a atenção alerta do senador. Viu o rosto de Diodoro, a sua sombria intensidade, que podia ser observada mesmo naquela meia-luz. Viu-lhe o perfil contorcido por uma espécie de pesada dor, de desesperado sofrimento. A moça, sem perceber a presença dos dois homens, alcançou o portão, abriu-o e desapareceu na névoa. Agora, por Jove, pensou o senador,
intrigado com a atitude e expressão de seu hospedeiro. Ele não é tão invulnerável, afinal. Essa não é a expressão de um marido virtuoso, de um soldado absorto. É a expressão de um homem apaixonado. E eu não o censuro. A escrava excitaria o próprio Júpiter, levando-o ao êxtase. Ouviu Diodoro suspirar. Foi um ruído rápido e terrível na sombra. As mãos cabeludas do tribuno contraíram-se ao longo de seus flancos. Mais intrigado do que nunca, o senador tossiu. Depois aproximou-se do outro. Diodoro teve um sobressalto e olhou para seu hóspede como se estonteado, a dor desaparecendo devagar de seus olhos altivos. Durante alguns instantes, não pareceu estar vendo o senador. Vamos, disse Carvilho Ulpiano, em tom de cordial congratulação. Essa é a escrava mais bela que já vi. Pensei por um momento que se tratasse de uma estátua e que me pudesses vender. Na verdade, minha oferta permanece. Diodoro nada disse. De fato, parecia temporariamente incapaz de falar. Conseguiu apenas fixar os olhos com aquele alheamento estranho na figura do senador, como se tivesse sido profundamente abalado. Carvilho Ulpiano bateu-lhe pancadinhas afetuosas no ombro. Afrodite jamais se revestiu de tamanha beleza, disse ele. Qual foi o mercador que te vendeu mercadoria assim? E onde existe quem se lhe compare? Tem ele deleites similares? Tem ele um estábulo de tais Eurídices, de tais formas feiticeiras e de tais faces olímpicas? Estalou delicadamente os lábios. Estava impregnado de desejo e inveja. E continuou. Embora seja possível que já tenha perdido sua virgindade, e tossiu, eu estou disposto, meu Diodoro, a fazer-te uma esplêndida oferta por ela. Ficou assustado com o rosto que Diodoro voltou para ele, um rosto de tom selvagem, cólera, sofrimento e ultraje, que o senador recuou precipitadamente, cogitando se estaria diante de um louco. Mas quando Diodoro falou, foi com voz baixa e rouca, como que abafada. Estás enganado. Aquela mulher não é uma escrava, é minha liberta. Libertaste tão gloriosa criatura? Perguntou o senador, sua perturbação dominada pelo espanto. Ela foi uma filha para minha mãe, disse Diodoro, a voz ainda sufocada. Não é uma moça, é uma mulher de quase 30 anos e esposa de meu guarda-livros, Enéas, um liberto. Respirou pesadamente, continuando. Além disso, é mãe do meu protegido, Lucano, que eu estou educando para que seja médico. O senador, desapontado e desgostoso, sacudiu a cabeça. Eu juraria tratar-se de uma jovem virgem. É uma calamidade que ela seja livre. Daria uma fortuna ao seu senhor. Bateu no queixo, naturalmente, com uma unha polida. Ela estava à tua espera, por acaso, meu Diodoro, e eu vim perturbar-vos? Diodoro disse quase num sussurro. Não, ela não sabia que eu estava aqui. É evidente que se tenha atrasado. Seus olhos tomaram a luz dura do sofrimento e ele voltou-se, desaparecendo na casa. No momento em que entrara, o gongo soou e o senador, tentando heroicamente engolir seu constrangimento diante da rudeza de seu hospedeiro, que o precedera sem lhe dizer uma palavra, seguiu com tranquila elegância. No fim ficou longo, né? Mas parar no meio aqui não tinha como, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.